Eu passei 3 meses escondendo Kael da minha sócia. E agora, ela tá aqui no corredor, me abraçando, me dizendo que está preocupada comigo, sem saber que ele saiu do meu apartamento faz 10 minutos. Eu sou Isabel, 32 anos, sociedade de 6 anos com a Lívia, a mulher que segurou minha carreira com as próprias mãos, quando meu ex-marido queimou meu nome em tribunal. Kael é o vigia noturno do edifício onde eu moro, e tem um passado que se cruza com a mesma tragédia, que ainda assombra a mim e a Lívia. Mas isso eu ainda não sabia quando comecei a deixá-lo entrar. Começou com um café, uma madrugada, uma chuva, uma porta aberta, como se isso fosse uma coisa pequena. Não era. 3 meses de madrugadas, 3 meses subindo pela escada dos fundos para não aparecer com ele no elevador. 3 meses desligando a tela do celular quando a Lívia ligava, porque sabia que minha voz ia entregar tudo. E agora ela tá aqui, passando a mão no meu braço, com aquele olhar de amizade real que dói mais do que qualquer acusação. Minha mão esquerda formigou do pulso até a ponta dos dedos quando ela abriu a boca. Isabel, você sabe alguma coisa sobre o Carl Draven? A garganta fechou, o ar não passou. Não foi emoção, foi o corpo travando antes que eu conseguisse mentir de novo. Tinha uma reunião de condomínio marcada para 7 dias depois do primeiro café. Eu decidi ir cedo, chegar antes das 8h30, sair antes das 10, antes do turno noturno dele começar. Esse era o plano. Funcionou durante 48 horas dentro da minha cabeça. O elevador abriu no térreo numa quinta à noite e ele estava lá, de uniforme, walkie-talkie na mão, porque a câmera do estacionamento subterrâneo tinha dado problema e precisavam de alguém presencialmente antes do técnico chegar. Soube disso depois. Na hora, tudo o que eu registrei foi que o meu plano valia 0. Eu me virei para conferir o celular com uma velocidade que não tinha nenhuma justificativa funcional. A reunião foi no salão do segundo andar. 35 minutos discutindo a grade dos vasos da cobertura e o custo do seguro predial. N ficou parado perto da porta porque o segurança de dia tinha saído mais cedo. Protocolo. Nada além disso. Em algum momento, a síndica pediu para alguém mover a mesa do fundo. Kael se ofereceu. E eu estava exatamente no caminho. O espaço entre a minha cadeira e a parede era curto demais para ele passar sem que eu me levantasse ou me inclinasse para frente. Ele não passou direto. Esperou. Um segundo inteiro, parado, olhando para mim com aquela pausa de quem escolheu deliberadamente não atropelar. Depois disse com licença, com uma voz baixa que não era para mais ninguém além de mim. 3 sílabas. Só que tinha algo na forma como ele esperou antes de falar. Uma decisão pequena, específica, que ficou grudada em algum lugar atrás do meu externo pelo resto da noite. Ninguém na sala notou. Não era para ser notado. Terminei a reunião olhando exclusivamente para a ata que a síndica circulou. Nos dias seguintes, preenchi a agenda com compromissos que garantiriam que eu chegaria tarde o suficiente para nunca coincidir com o horário de toca de turno. Uma semana inteira de manobras logísticas em torno de um homem que tinha dito 3 palavras. Construí uma muralha de obrigações profissionais contra alguma coisa que eu nem sabia nomear ainda. Devia ter continuado construindo. O elevador travou numa quadra-feira de novembro. Manutenção emergencial. Aviso colado na porta do saguão que eu não vi porque entrei apressada. Já passava das 11, com 2 pastas debaixo do braço e a cabeça ainda na chamada, que tinha encerrado 30 segundos antes. Fui até o térreo. Vi o aviso. Olhei para a escada. Kael saiu da cabine ao mesmo tempo. Vai demorar mais uns 40 minutos. Posso acompanhar pela escada se a senhora quiser? Tem uma lâmpada queimada no terceiro. Eu quis dizer que ficava esperando no térreo. O que saiu foi: tudo bem, pode acompanhar. Subimos os 6 lances em silêncio,
com ele atrás, lanterna acesa. No quarto andar ele disse, tom neutro, que a empresa de manutenção era a mesma que tinha quebrado o contrato com o condomínio anterior onde ele trabalhava. Dado solto, conversa de corredor. Perguntei qual condomínio. Ele falou o nome. Eu parei no meio do degrau. Era o mesmo endereço do escritório que a Lívia e eu fechamos às pressas 2 anos atrás, depois do processo. O mesmo, exato. Perguntei se ele estava lá durante aquele período. Ele disse que sim, que estava no plantão no dia em que a polícia entrou. O estômago girou. Fiquei 3 degraus em silêncio. Depois, sem planejar, sem entender de onde veio, ouvi a minha própria voz dizendo: eu nunca contei para ninguém, mas eu vi os primeiros sinais 2 meses antes de tudo explodir. E não fiz nada, porque eu precisava que aquele escritório continuasse funcionando mais um trimestre. Precisava do dinheiro para sair do casamento com alguma coisa que fosse meu. Não era o que eu tinha ido dizer. Não era nem o que eu costumava pensar de forma ordenada. O celular vibrou no bolso. A Lívia ligando. Eu não atendi. Não pausei para decidir. Simplesmente não mexi a mão. Continuei olhando para frente, para o próximo degrau, como se a vibração fosse de outro universo. Kael ficou calado por 2 andares inteiros. Depois disse, com a mesma voz plana de quem comenta sobre manutenção de elevador: eu também sabia de uma coisa que não falei na hora. Não perguntei o quê. Ele não completou. Chegamos ao meu andar. Ele esperou eu passar a chave e entrar, e desceu. Se você está ouvindo isso até agora, precisa continuar. Porque o que ele sabia, aquilo que ele não completou naquela escada, é exatamente o motivo pelo qual a Lívia está no corredor me perguntando o nome dele. E eu ainda não sei se ela já sabe de tudo ou se está me dando a chance de contar antes que ela descubra sozinha. A Lívia tinha ido ao cartório resolver uma procuração. 2 dias antes, ela tinha me dito isso, agenda aberta na tela. Quarta de manhã, estou fora até o meio-dia. Eu ouvi e não pensei nada além de que bom, posso trabalhar sem interrupção. Kael subiu para entregar um documento do condomínio. Uma ata de assembleia que a síndica mandara aos moradores em mãos, porque a impressora do saguão tinha rodado 20 cópias a mais do que devia. Eu estava de pijama ainda, copo de café na mão, cabelo preso com um elástico de papelaria. Abri a porta esperando a entregadora de delivery. Ficamos os dois parados no batente por um segundo que não cabia na situação. Desculpa o horário. Ele estendeu o envelope sem entrar. Não, tudo bem. Você quer? Parei no meio da frase. Olhei para o copo na minha mão. Tem café. Ele não deveria ter entrado. Eu não deveria ter aberto espaço na porta. Ficamos na pequena área da cozinha. Ele de costas para a janela, eu encostada na pia. Os dois olhando para o copo como se o café fosse o assunto. Você dormiu? Ele perguntou. Não como pergunta educada, como quem já sabia a resposta. Não muito. Eu vi a luz do seu apartamento às 3 da manhã. Não respondi. Peguei o copo e tomei um gole que não precisava tomar. Você sempre trabalha assim ou só quando tem alguma coisa errada? Coloquei o copo na pia com mais força do que pretendia. Você me observa com frequência? Ele olhou para o lado, abriu a boca, fechou. Depois, não de propósito. O silêncio que veio depois não era constrangedor. Era o tipo que dói porque é honesto. Ele pegou o celular sem olhar para a tela. Gesto sem propósito nenhum. Depois pousou de volta na bancada. No dia em que a polícia entrou naquele escritório. Ele pausou. Respirou fundo. Eu sabia, desde a semana anterior, que ia acontecer. Alguém me contou. E eu não avisei a senhora porque parou. Por quê? Porque quem me contou foi a sua sócia. Eu estava enchendo a chaleira pela segunda vez, quando percebi que ela já estava cheia.
A água transbordou pela pia e eu fiquei parada, olhando para o fluxo escorrer pelo ralo, como se aquilo fosse informação nova. Fechei a torneira. Abri de novo. Fechei. No celular, tinha uma mensagem da Lívia, de 40 minutos atrás. Reunião com o Henrique confirmada para as 10. Me manda a apresentação antes das 9. Eu tinha aberto a mensagem, tinha fechado, tinha aberto de novo, tinha digitado já e apagado, tinha digitado mando em breve e apagado. Tinha colocado o celular embaixo do teclado do notebook, como se esconder o objeto resolvesse o problema do objeto. A apresentação estava aberta na tela. 8 slides prontos, 2 em branco. Eram 8h42. Peguei a caneta que estava na mesa para anotar alguma coisa e escrevi o início de uma palavra que não era o que eu pretendia escrever. Olhei para a página. Risquei. Deixei a caneta no lugar errado. Peguei de novo. Coloquei no lugar errado de novo. Abri o e-mail para mandar a apresentação. Fechei sem anexar nada. Abri de novo. Anexei. Olhei para o campo do destinatário por um tempo que não tinha justificativa. Fechei de novo. A chaleira começou a chiar. Eu tinha esquecido que tinha ligado o fogão debaixo dela antes de encher pela segunda vez. Desliguei. Fiquei de pé no meio da cozinha, sem saber por que tinha ido até lá. Voltei para o notebook. Eram 8h51. Mandei a apresentação sem ler os 2 slides que precisavam de revisão. O que o Kael tinha dito não saía. Não como pensamento organizado. Saía como ruído de fundo que distorcia tudo em cima. Eu tentava formatar um parágrafo e aparecia a voz dele, plana, dizendo o nome da Lívia, numa frase que não combinava com nenhuma versão da Lívia que eu conhecia. Tentava lembrar o número da conta que precisava pagar e vinha a imagem da escada dos fundos, a luz queimada no terceiro andar, a sombra dele esperando eu passar a chave. Apaguei um parágrafo inteiro do relatório que não tinha nada a ver com nada disso. 3 meses de madrugadas, e o que quebrou não foi o que eu achei que ia quebrar primeiro. A porta do escritório abriu às 10h12. Eu ouvi os passos da Lívia no corredor antes de ela aparecer. Aquele ritmo específico de quem anda rápido, mas não com pressa. Os saltos batendo no chão de madeira, no ritmo exato que eu aprendi a reconhecer em 6 anos de sociedade. Ela entrou segurando 2 cafés da padaria da esquina. O da minha calça tinha canela em cima, sem açúcar, do jeito que eu tomei uma única vez na frente dela numa manhã de audiência, há 2 anos, porque era o único jeito de aguentar a adrenalina sem tremer. Eu nunca pedi de novo. Ela nunca esqueceu. Colocou na minha mesa sem comentar. Não era gesto de quem quer atenção. Era gesto de quem sabe que você está mal e decidiu não perguntar, porque sabe que você não vai responder de verdade. Girei a cadeira 1 centímetro para a esquerda. Não era movimento de nada. Foi o corpo encontrando um ângulo onde o copo de café não estava no meu campo de visão direto. Ela abriu o notebook dela, falou sobre o Henrique, sobre o contrato que estava preso na aprovação do jurídico. Normal. A voz dela era completamente normal. Eu respondi em monossílabos que faziam sentido suficiente. Em algum momento, ela passou a mão pelo meu ombro de passagem, indo até a impressora. Aquele contato de 2 segundos que não era abraço nem carinho calculado. Era só presença. Só ela marcando que estava no mesmo espaço que eu, como fazia desde sempre. Peguei o copo de café com as 2 mãos. Não porque estava com frio, porque precisava que as mãos estivessem ocupadas em alguma coisa concreta e visível, que não fosse o rosto da Lívia enquanto ela voltava para a mesa sem olhar para mim, sem saber o que eu sabia sobre ela, sem saber que eu tinha ficado acordada a noite inteira com o nome dela dentro de uma frase
que ainda não tinha estrutura suficiente para ser pensada de frente. Tomei um gole. Coloquei o copo de volta. Olhei para a tela. Não disse nada. Eram 14h38 quando a Lívia abriu o contrato novo de segurança patrimonial na tela e começou a falar sobre câmeras. Um cliente corporativo queria saber da cobertura de pontos cegos nas escadas de serviço. Tema completamente banal, nada que eu não tivesse ouvido dezenas de vezes em reunião de condomínio. Eu estava digitando, metade da atenção no relatório aberto ao lado. O problema é sempre o lance inferior da escada, eu disse, sem olhar para ela. Câmera posicionada no topo cobre a descida, não a chegada. Ponto cego de quase 1,5 m na base. A Lívia parou de digitar. Não foi um movimento brusco. Foi aquela pausa específica de quem acabou de ouvir algo fora de lugar e está esperando o contexto aparecer antes de perguntar. Esse detalhe técnico, você tirou de onde? O estômago desceu. Não foi gradual, foi queda livre, 1 segundo inteiro de queda antes de eu conseguir respirar de novo. Do administrador do prédio. Soltei as palavras no ritmo certo, no tom certo. Liguei semana passada por causa do barulho da vizinha do 7. Ele ficou me explicando a distribuição das câmeras enquanto esperava o e-mail de protocolo abrir no sistema. Você sabe como eles são. Falam 20 minutos sobre infraestrutura para não dizer nada de útil. Ela deu uma risada curta, verdadeira. Voltou para o contrato. O Marcelo, sei. O homem catalogou os canos do subsolo de cor. Funcionou. A conversa seguiu. O relatório foi salvo. Às 16 horas, eu fui ao banheiro. Fechei a porta por dentro, coloquei as mãos na pia fria e fiquei olhando para o ralo por um tempo que não tinha justificativa nenhuma. O Kael tinha me falado sobre aquele ponto cego numa terça de dezembro, enquanto eu subia pela escada dos fundos. Eu tinha perguntado onde ficavam as câmeras. Ele tinha me explicado com a mesma voz neutra de quem lê um manual técnico. Eu tinha guardado a informação e não tinha percebido que estava guardando. 5 meses de madrugada entrando pelo jeito certo, pelo ângulo certo, e o conhecimento tinha vazado para mim sem eu notar. O fio estava solto no mundo agora. Verificável, rastreável, colado no nome de um administrador que a Lívia conhecia pessoalmente e podia ligar a qualquer momento. Eram 23h47 quando o celular vibrou com uma mensagem de número sem nome salvo. A lâmpada do quinto voltou a queimar. Não era sobre lâmpada nenhuma. Era o jeito que a gente tinha desenvolvido sem combinar, sem nomear, sem transformar em coisa. Ele avisava quando estava livre por 1 hora antes da troca de turno. E eu descia ou não descia. E nenhum dos dois perguntava por quê, quando a resposta era não. Eu devia ter ficado no andar. Peguei o casaco, desci pela escada dos fundos. O que eu precisava do Kael não era o que eu conseguia fingir que precisava. Não era companhia, não era desejo. Era aquela coisa específica de estar numa sala com alguém que sabe de tudo e não está usando nenhuma parte disso para te cobrar nada. Com ele, eu não precisava ser Isabel Werner. Não precisava calibrar o que dizia com base no que aquilo significaria depois. Ele tinha ouvido a pior coisa que eu já confessei em voz alta, no meio de uma escada, sem pré-aviso, e não tinha feito nada com aquilo. Não tinha transformado em moeda, não tinha guardado para usar. Era isso, era só isso, e era o suficiente para eu descer toda vez que ele avisava. Chegamos ao fundo do corredor do térreo, a área mal iluminada ao lado da sala de equipamentos, quando o som do elevador chegou. O painel acendeu no número 1. Térreo. Congelei. Meu cérebro processou em ordem invertida. Corpo primeiro, pensamento depois. O ombro direito recuou 1 centímetro. A mão fechou. A respiração parou
antes de eu decidir parar de respirar. A porta do elevador abriu e eu já sabia, pela velocidade do som, pelo ritmo, que era lenta demais para ser alguém com pressa. Dona Teresa, apartamento 15, 73 anos, insônia crônica. Ia buscar o leite que esquecia na caixa de correspondência quando o sono não vinha. E conhecia a Lívia pelo nome, pelo sobrenome e pelo aniversário, porque a Lívia tinha passado 2 horas numa tarde de março ajudando ela a entender uma procuração que ninguém tinha se dado ao trabalho de explicar direito. 3 segundos. 2. A silhueta apareceu na borda da porta. Minha mão mergulhou na bolsa. Movimento limpo, sem hesitação, como quem procura as chaves com naturalidade. Dedos fechando em volta do celular que já estava no fundo. Cotovelo levemente afastado do corpo, criando ângulo. Cabeça inclinada para baixo, como quem lê a tela. O rosto fora do campo de visão direta dela. Boa noite, Dona Teresa. A voz do Kael saiu plana e imediata, cobrindo o silêncio antes que ela precisasse processar mais do que a figura dele. O interfone da senhora voltou a funcionar. Verificaram hoje à tarde. Ah, que bom. Ela ajustou o hobby. Olhou para frente. Boa noite. Saiu pelo corredor lateral. 23 segundos. Contei depois, reconstruindo. 23 segundos, do som do elevador até ela dobrar a esquina. O estômago só voltou ao lugar depois de ouvir a porta da correspondência abrir lá no fundo. Olhei para o Kael. Ele não olhou para mim. Tava de costas, verificando o painel do corredor com aquela postura exata de quem está só fazendo o trabalho. Fui embora sem falar nada. Subi pela escada dos fundos, com as mãos frias e a certeza descendo pelo meio do peito que isso não era mais uma coisa que eu conseguia controlar. Não era pensamento. Era físico. Como saber que um chão vai ceder antes de sentir ele ceder? Não ia conseguir manter por muito mais tempo. A Lívia esperou a reunião de condomínio terminar para perguntar. Não era pergunta de reunião. Era tarde demais para ser acidente. Isabel, quando você falou com o Marcelo sobre as câmeras da escada? Ela não levantou os olhos da tela. Tom de quem está conferindo um dado, não investigando. Ele te mandou o relatório por escrito ou foi só na ligação? O estômago tombou antes do pensamento chegar. Na ligação. Minha voz subiu meio tom sem eu querer. Senti antes de ouvir. Ah, ela digitou alguma coisa. É que o Henrique precisa de documentação formal para incluir no contrato. Posso ligar para o Marcelo direto e pedir? A pausa que veio depois durou tempo demais. Eu sabia. Ela provavelmente sabia que eu sabia. Posso fazer eu mesma. Minha mão foi pro celular sem motivo nenhum. Peguei, pus na mesa, peguei de novo. Não precisa, é rápido. Ela finalmente me olhou. O sorriso era certo, o tempo era errado. Chegou 1 segundo depois do que devia. Você está bem? Estou. Sorri. Também fora do tempo. Ela voltou para a tela. Eu fiquei olhando para o copo vazio na minha mesa, como se tivesse alguma coisa dentro. O Marcelo ia atender. A Lívia ia perguntar sobre a ligação. O Marcelo não ia ter nenhuma lembrança de ter falado sobre câmeras de escada comigo. Eram 16h43. Saí antes das 17, alegando reunião externa. Desci pelo corredor lateral com o celular na mão, já abrindo o contato do Kael, já digitando antes de chegar na esquina. Ela vai ligar para o Marcelo do Conde para confirmar conversa que não aconteceu. O nome veio de você. Preciso saber o que fazer. Enviei. Fiquei parada na calçada, esperando os 2 traços azuis. O celular vibrou. Mas não era mensagem nova. Era notificação do grupo.
O grupo de clientes da empresa. O mesmo grupo onde a Lívia estava. Meu estômago parou. Olhei para a tela. Li o preview da notificação uma vez. Li de novo. Eu tinha enviado para o grupo errado. Ela vai ligar para o Marcelo do Conde para confirmar conversa que não aconteceu. 8 pessoas. Lívia, o Henrique, 2 clientes corporativos, mais 4 contatos da empresa. Dedo no botão de apagar, mas no WhatsApp em grupo a mensagem já tinha sido lida. O cheque azul duplo estava lá, imóvel, definitivo. 32 segundos. Tempo que levei para processar o que tinha acontecido antes de o celular vibrar de novo. Era a Lívia. Não mensagem, ligação. Fiquei olhando o nome dela piscando na tela com a mesma sensação de quando o chão cede. Aquele meio segundo antes da queda, onde o corpo já sabe, mas a mente ainda está tentando negociar. A ligação parou, voltou. Eram 17:08. A evidência existia no servidor do WhatsApp, nos celulares de 8 pessoas, e não havia nada no mundo que eu pudesse fazer para buscá-la de volta. Atendi na terceira chamada. Não disse nada. Ela também não. O silêncio durou 4 segundos. Contei. Depois a Lívia disse: "Vem ao escritório." Só isso. Desligou. Fui. Não porque quis, porque não havia mais nenhuma outra direção possível. Ela estava de pé quando entrei. Não sentada. Não com o notebook aberto. Não com o café na mão. De pé, braços cruzados, olhando para a janela. Esperou eu fechar a porta. Quanto tempo? Não foi pergunta. Foi medição. 3 meses. Ela assentiu devagar, como quem está confirmando um número que já calculou. E ele sabe quem eu sou. Sabe. E o que ele sabe sobre o escritório? Parei. Respirei. Que você avisou alguém antes da polícia entrar. Ela não piscou. Não mudou a postura. Ficou olhando para mim com aquele rosto fechado que eu tinha aprendido a ler em 6 anos de sociedade e que agora eu não conseguia decodificar. Eu avisei para proteger você. A voz dela saiu baixa, sem acusação, quase sem timbre. Você nunca soube porque eu não quis que você soubesse. Paguei o preço disso sozinha por 2 anos. O chão existia. Eu estava pisando nele. Eram as únicas 2 certezas disponíveis. Lívia, não. Uma sílaba. Simples. Definitiva como uma porta fechando. Ela foi até a mesa, pegou o contrato de sociedade que estava na pasta bege ao lado do notebook e pousou em cima da minha bolsa. Não jogou, não rasgou. Pousou com as 2 mãos, com cuidado, como se o objeto ainda merecesse respeito, mesmo que a relação não merecesse mais. Quero a chave do escritório até sexta. Abri a boca, fechei, saí. No corredor, parei. Coloquei a mão na parede. Senti o reboco frio debaixo da palma. A porta não bateu atrás de mim. Não houve barulho nenhum. Só o silêncio de uma pessoa que ficou do lado de dentro e não precisou dizer mais nada, porque já tinha dito tudo com o que não fez. Naquela noite eu tirei a chave do escritório do chaveiro e coloquei em cima da mesa da minha cozinha. Fiquei olhando para ela por um tempo que não consigo medir. Ela ainda está lá. Então agora eu preciso que você me responda uma coisa. Não me diga o que eu deveria ter feito diferente. Não me diga que eu errei. Eu sei que eu errei. O que eu quero saber é o seguinte: se você tivesse encontrado a única pessoa que te ouviu sem te cobrar nada, numa fase da sua vida onde todo mundo cobrava tudo, você teria ficado quieto? Você teria aberto mão disso para proteger uma lealdade que você nem sabia que era recíproca? Responde de verdade.